Oi, pessoal, boa noite. Mais um Pio Literário, dessa vez com a participação da Sandra Memari, e nós vamos falar muito sobre esse livro maravilhoso, Gigi e seu cachorrinho. Antes de passar a palavra para a Sandra, avisando que na próxima quinta-feira nós teremos a presença da Ana Maria Renault, que ela vai falar do livro dela, Starboy, que é um livro muito bonito, lançamento da editora, e que está saindo do forno, da gráfica. Vai ser um papo muito bacana, um livro muito legal para se conhecer também. Sandra, seja bem-vinda aqui o Pio Literário, espero que você goste dessa experiência. E para iniciar nosso papo, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas. Boa noite a todos, boa noite, Ana. Agradeço desde já, né, essa oportunidade de estar aqui a primeira vez, ao vivo, né? Então, eu sou a professora Sandra Memari, eu trabalhei na rede estadual por mais de 30 anos, né? E rede particular, sou amante da literatura, adoro ler. E, atualmente, eu estou entrando nessa questão aí da escrita, né, Ana? É algo, assim, que é muito prazeroso, tanto ler como escrever, porém, exige muito, assim, do escritor, né? É isso, sempre trabalhei com práticas de leitura em sala de aula, eu sou uma pessoa que eu sempre fiz cursos, buscando essa questão da leitura mesmo, como incentivar os alunos. Tanto é que eu trabalhava em sala de aula e eu era, assim, uma professora que eu gostava muito de trabalhar leitura. Falava muito para os meus alunos, tem que ler, né? Eu sempre buscava práticas diferenciadas para trabalhar com esses, em sala de aula mesmo. Ensino médio, ensino fundamental e na faculdade também. Eu trabalhei na Unital durante 2 anos e também trabalhava essas práticas de leitura. E, geralmente, o escritor, ele sempre, antes de ser escritor, ele sempre é um leitor, né, Sandra? Não tem como fugir disso, né? Não tem. Só escreve aquele que lê. Então, a minha experiência como leitora, ela aconteceu quando eu era criança ainda, tá? E aí meu pai viajou e ele trouxe um livro, ó, vou até mostrar para vocês, gente. Esse livro aqui, ó, ele tem mais de 50 anos, tá? E ele é o cachorrinho. Olha as recordações, né? Muito interessante. E aí meu pai me trouxe esse livro e eu não sabia ler na época. E ele lia as histórias para gente, para mim, para o meu irmão. E começou essa coisa da leitura já na infância, o que eu acho muito importante. Depois, na escola, tem aquela leitura que é cobrada, né, Ana? Sim. Hoje em dia as pessoas falam assim, a leitura era cobrança, mas eu me apaixonei pela leitura, eu li Ilha Perdida, Escaravelho do Diabo, e eu sempre ficava assim, me imaginando, será que um dia eu vou escrever um livro? A gente nunca imagina, né? A gente nunca pensa que um dia vai escrever um livro, né? E vamos falar especificamente aqui do Gigi e seu cachorrinho. Conta pra gente quem que inspirou você a escrever esse livro? Então, esse livro aqui, ele tem uma história muito interessante, tá? O Gigi e seu cachorrinho. Eu tive duas cachorrinhas poodle, e elas morreram, assim, de velhice mesmo, sabe? E foi, assim, muito sofrimento pra gente. Primeiro morreu uma, depois morreu outra. E eu falei para minha filha, não quero mais animalzinho em casa, porque é um luto que nós vivemos, né, quando a gente perde um bichinho, né, e nós perdemos duas, assim, em pouco tempo, então eu não queria mais cachorrinho em casa.
Um belo dia, nós fomos numa loja, né, era até a Leroy Merlin. Lá eles fazem feira de adoção. E a G, ela se encantou com um cachorrinho. E foi uma cena tão linda, Ana, que eu e meu marido, nós ficamos muito emocionados de ver como que aquele cachorrinho olhou para a Geórgia e abraçou, e foi assim, foi um encantamento. Aí falamos, não, vamos levar então. Ela, mamãe, vamos levar, vamos levar. Eu falei, mas não quero. E a moça do canil, né, a organizadora da ONG, não queria. Perguntou assim, já 3 pessoas tinham pego essa cachorrinha e tinha sofrido maus tratos. Então ela falou, vocês vão cuidar da cachorrinha? Vocês vão, olha, porque aí pegou nosso endereço, né, tudo, para saber se nós íamos cuidar da cachorrinha. Então, aconteceu essa cena. Tá, passou um tempo, eu falei assim, eu queria tanto escrever uma história para deixar para os meus netos. Olha que engraçado, né? E eu comecei a escrever essa história. Eu escrevi, guardei, ficou lá por anos, guardadinha, né? Até que um dia nasceu a netinha mesmo. E eu falei, vou retomar essa história. E assim surgiu Gigi, seu cachorrinho, que é a história de adoção. Né? Então, eu vou contando aqui a história de uma menininha que chorava, que ela queria o cachorrinho de todo jeito, a mãe não queria, a mãe falava que morava no apartamento, e fui escrevendo. E outra situação, eu parti de práticas do dia a dia, de vivências do dia a dia. O meu sobrinho, ele pegou um cachorro adotou também um cachorro. E aí, o que aconteceu? Ele mora em apartamento. E o cachorro cresceu demais. E nós achávamos que ele ia doar o cachorro. Não doou, Ana. O cachorro é enorme, mora lá com ele. Então, eu parti dessa vivência, né, das crianças mesmo, né, dos jovens que querem ter um animal, né, e essa questão da adoção também, porque é importante, né, assim, adotar mesmo um cachorrinho, né, e ao invés de não sei, até buscar cachorros muito de raças, não sou contra, mas a adoção de cachorrinho é bem interessante. Adotar é bem mais interessante, né? É uma questão de amor, então, no final das contas, Gigi, seu cachorrinho tem uma parte assim que tem a ver com a vivência mesmo, né? Com esse acontecimento, né? O bacana da gente conversar sobre os livros, que todo livro, né? Toda história tem uma história, né? É fantástico isso, né? E muitas vezes as pessoas acabam comprando o livro, né? Adquirindo o livro, mas nem pensa que por trás desse livro tem uma história para ser contada, né? E realmente, essa coisa da adoção de pets, assim, pensando em mercado, né? Um mercado altamente assim, rentável, né? Todo mundo tem um filho pet, né? Todo mundo tem. E o carinho, né, Ana, que esses bichinhos trazem para a família, né? Porque a Niara, quando ela chegou aqui, ela ainda tem, ela tinha medo, ela não andava na rua, demorou muito, se ela escuta barulho de caminhão, ela corre, chuva. Hoje está chuvoso aqui, né? Até estou sem internet, estou com meu 4G aqui. Avisando que o pessoal que está assistindo, se tiver uma queda, alguma coisa, por causa da chuva, tá? Aqui em São José dos Campos, né, Sandra? O negócio está feio por aqui. Então, se apagar de repente, todo mundo já sabe por quê, né?
Verdade. Então, ela veio com muitos traumas, sabe? E hoje mesmo, formou esse tempo de chuva, ela fica atrás. E a pessoa que ela fica atrás é a dona Sandra. Onde eu tô, ela tá atrás, sabe? Assim, com medo da chuva, com medo do trovão. Então, realmente, foi uma cachorrinha que foi um pouco judiada. E a gente trata, assim, com muito carinho. Embora o livro fale que cresceu, a Niara, ela é pequenininha, sabe? Ela é uma cachorrinha pequenininha. Ai, que fofo. E quais É isso, Ana. mensagens que você, assim, espera transmitir para as crianças, né? E para os adultos também, através do livro? Então, ele traz várias mensagens, né? É muito. Ele traz a questão do sentimento da criança, a emoção, né? Porque é uma criança que ela quer um cachorrinho de todo jeito. E a mãe fala: não, não dá, né? Então, mostra esse sentimento da criança. Dá para trabalhar para a criança que nem sempre ela pode ter o cachorrinho, né? A mãe dá um peixinho, ela não quer o peixinho, né? Então, assim, essa emoção, a mãe dá o peixinho para ela, ela fala: ah, mamãe, o peixinho é bonitinho, ah, mas eu não queria um peixinho, que é o que eu acho que todas as mães fazem, né? Olha, eu vou te Olha, dar eu vou te eu dar um sou peixinho. suspeita. Eu sou suspeita. Eu obriguei minha mãe a comprar ovos para ganhar um pintinho que virou o galo azul, né? Não foi nem cachorro. Tá vendo? É muito interessante, né? E assim, mostrar para os pais uma mensagem que ficou forte aqui, que eu gostaria que as pessoas entendessem, é que quando você adota um animal, tá? Você tem que ter responsabilidade. Sim. Você não pode adotar e ele cresceu, ou ele ficou doente, ou problema, você ir em algum lugar e soltar esse animal, não é verdade? Então, com todas as consequências que vem o bichinho para você, você tem que ficar com ele. É um bichinho, mas ele traz amor, ele traz carinho, né? Não é à toa Oi, que Ana? essas feiras aí de adoção, eles se preocupam, né? Tanto que é que perguntaram, pegaram o seu endereço, seu telefone, pegaram todos os seus dados, né? Existe uma preocupação, né? Eu tenho um gato aqui, o Thor, que para mim é um filho, é o filho mais novo. Eu tenho 2 filhos temperamentais, o humano e o gato. Mas é um filho, não tem como, é um filho, né? Você acaba. E assim, esse livro está falando da adoção de um animal, mas você também pode levantar temas como a adoção de crianças também, né? Sim, Eu acho que ele pode dar margem a levantar. Se você for trabalhar com crianças maiores, está falando também dessa questão da adoção de crianças, né? de Não crianças, só né? de animais, mas também de crianças. Eu acho que ele dá assim, vazão para vários temas para ser trabalhado assim, em sala de aula, ou mesmo os pais em casa. Essa proposta E, da e eu, adoção, pode falar. Pode. não, então, a ilustração dele é muito bonita, né? Que a Tuca, ela fez a ilustração. Então, assim, outro intuito meu é que, isso você está mostrando, eu estou mostrando aqui, né? Outro intuito é que os pais, eles incentivem a leitura dessa criança desde cedo, não é, Ana? Sim. A imagem, porque você, por exemplo, a minha netinha, ela tinha um aninho e pouco, eu já mostrava as imagens para ela, já contava a historinha, ela já pedia para repetir a história. Então, isso já vai incutindo o prazer da leitura nas crianças, né, desde cedo. Então, além da mensagem que ele traz também uma imagem bonita. Ele traz atividade, assim, para as crianças, olha, tem atividade de desenho,
Então, crianças menores pode desenhar um cachorrinho para Gigi, ó. Aqui Isso, tem a isso. ficha E essa técnica. A ficha isso, e essa técnica do ficha pet. técnica, você viu que Eu acho, interessante, né? Então, eu achei o máximo isso. é isso. Agora, eu já passei alguns apuros contando essa história em escola. Eu Pode fui contar, numa porque é bom a escola, gente saber, né? é Pode. muito interessante. Eu fui numa escola, contei a historinha, toda empolgada, né, achando aquela coisa. Quando terminou, as crianças vibraram, amaram, foi muito bacana. Porém, uma estava chorando. Aí, nossa, eu fiquei, nossa, ela está chorando, e agora? E aí eu fui conversar com ela. Eu dei uma atividade para eles desenharem o cachorrinho e fui conversar com essa que estava chorando. Você está chorando? O que que foi? Você não gostou da historinha? Gostei. Não, por que eu choro? Ah, meu cachorrinho morreu ontem. Ai, Ai, não tenho que, não tenho o que falar. Aí é só um abraço. Aí daqui a um tempo você pega a outra, a mamãe dá outra para você. ai, ai. Mas você Então, saia justa. Olha, eu duvido muito que não exista um escritor que não tenha uma história para contar uma saia justa, né? saia justa, porque aí eu falei, acho que ela não gostou. Ah, gostei, mas meu cachorrinho morreu. Eu falei, oh, meu Deus. Ah, Então, isso é interessante, Ana, a gente perceber que o significado da leitura ela é diferente para os nossos leitores ou para os nossos ouvintes. sim, Não é interessante? é, De bastante isso. repente, você vai com uma ideia, né, da sua leitura, e ela atinge outro ponto que você Ela, não ela tinha se atentado. acaba tendo uma leitura diferenciada daquilo que a gente está passando, né, procurando passar com a história. Por isso que eu acho interessante esses debates que a gente faz. Quando eu falo que tem toda história tem uma história por trás, é justamente isso. Muitas vezes a gente não sabe o que se passa na cabeça do escritor. Por exemplo, você escreveu Gigi e seu cachorrinho, está contando a história de onde surgiu a ideia do livro, né? Mas a pessoa que às vezes compra o livro, a criança que está lendo, ela não tem noção do que é isso, né? Uhum. Ela não tem. E é assim, quando eu dei o texto para uma amiga revisar, eu dei uma para ela dar uma leitura, ela virou e falou assim para mim: Ah, eu vi você no cachorrinho. O cachorrinho, aquele cachorrinho carente, querendo uma pessoa. Eu falei, minha filha, como que você me viu no cachorrinho? Olha que visão que ela teve, Ana. Totalmente do que eu escrevi. Então, ela, como ela é amiga mais próxima, ela me viu no cachorrinho. Eu falei, nem na Gigi, não foi, foi no cachorrinho. No cachorro. Ah, mas é bem isso, Sandra. As pessoas mais próximas da gente, é aí que é o perigo, né? Porque a informação sempre vai distorcida, né? Ela surge É. distorcida porque as pessoas conhecem a gente, sabem como a gente é, né? Acaba sendo E desse não jeito. tinha nada a ver com isso. Agora me Uma conta. coisa que eu gostaria de... Ah, pode falar, pode perguntar. pode falar. Não, eu ia falar para você, né? Como... Não, pode perguntar primeiro. Não, não, pode falar. Não, A é que você perguntou prioridade aqui como é você. surgiu. Eu vou voltar lá no como surgiu. Então, assim, esse livro, você, Ana Pirolo, a editora da Galeria, eu tenho, assim, muita gratidão, muita gratidão. Por que que eu tenho muita gratidão?
porque eu queria muito publicar, e várias vezes eu entrei na internet para registrar meu livro, e aí não dava certo, eu engavetava de novo. E um dia, na feira literária aí de São José, né? Flim, Do Vicente Aranha, Flim, a Flim. isso, Vicente Aranha. E eu peguei e falei assim para meu marido, nós vamos lá, eu vou procurar um escritor, eu vou perguntar para ele como que é que publica o livro, porque... E fomos. E aí, quem que eu encontrei? Encontrei você, arrumando vários livros, maior gafe, porque eu não sabia, né? Depois que eu vi, que eu perguntei seu nome, que eu olhei o livro, eu falei, nossa, ela é escritora de todos esses livros. E você, eu mostrei, falei, né? Foi muito assim, Ana, eu tenho um livrinho, eu escrevi, tá? Você conhece alguém que pode editar? Manda para mim. E aí eu mandei, e você foi assim, muito recíproca, né? Você olhou, e aqui está o Gigi, da editora da Galeria. Então, Mas foi uma emoção muito grande, né? o Foi que é muito importante bom, foi uma coisa falar, assim que abriu o caminho. o que é importante falar é que a história, eu tenho uma diretriz aqui na editora que eu só publico livros que realmente passem alguma mensagem positiva para as pessoas que estão lendo, né? Que passam uma mensagem de esperança, uma mensagem de reflexão, de como pessoa, né? E o seu livro, quando eu li, eu falei, além de ter a ilustração, maravilhosa a ilustração, o livro está lindo, né? Eu gostei da mensagem, eu falei, nossa, que mensagem bonita, né? Então, eu acho que é mérito seu, é mais mérito seu do que meu de estar com o livro aqui, porque é um livro realmente muito bonito, bonito de se ver, bonito de se ler também, né? Não é aquele livro que foi simplesmente publicado, vamos publicar. Não, tem uma mensagem Sim. importante. Né? Então, uma das coisas, assim, a postura que eu tomo é justamente isso. A história que o autor está me mandando, ela tem uma mensagem bacana para passar para as pessoas? Se tiver, eu publico. Se não tiver, como vários, eu já rejeitei vários textos, porque eu vi que não tinha. Eu fiquei. Essa parte da escrita, né, Sandra? Você que já fez vários cursos aí sobre escrita criativa, tem alguns textos que fala e não fala nada, né? Acaba não falando nada, né? Então aí fica meio complicado isso, né? É verdade. E a gente, assim, por exemplo, essa publicação, ela me abriu portas para eu escrever outros textos, entendeu? É uma coisa, assim, muito interessante, porque, ó, esse aqui também, que nós Tá. publicamos, Mulheres Virando a Antologia. Página, a antologia, né? Eu já tô, acho que com umas 6 antologias, com textos meus publicados em 6 antologias. Eu adoro o texto que eu escrevi aqui, Mulheres Virando a Página, eu falei um pouquinho da minha vida, foi uma superação que eu tive com a morte do meu pai, e aí eu fui contando a história, foi muito bacana, Ana. E aí as outras antologias, eu também parti de coisas da minha vivência, né? Então, esse aqui, ó, vou só mostrar, Lendo em Dias de Chuva, eu contei história baseada no da minha mãe, uma história da vivência da minha mãe. E aí foi muito interessante que quando eu li para ela a história, né? Ela foi se emocionando, não era. Ela falou assim, filha, é parecido com a minha história. Aí ela falou assim, só faltou a surra que meu pai me deu, porque eu queimei o sapatinho. Então, é muito interessante
escrita, ela vem a partir de fatos do dia a dia, né? De coisas que você vivencia. Eu gosto muito de escrever crônicas. Adoro Eu escrever adoro crônicas. crônicas. Adoro crônicas. Bom, né? Então é isso, Ana. Às vezes a gente também tem que fazer cursos, né? Eu agora estou naquela coisa, curso de escrita criativa, curso de... Por quê? Porque às vezes você precisa achar a técnica para escrever, Sim, como que você vai emocionar o seu leitor, né? aquela coisa Eu da também estou digital, lendo né? muito. Aquela coisa do texto De ter a você digital encontrar do autor, né? A característica do autor, né? a digital do autor. É muito interessante, né? Então, a pessoa fala assim, escrever é simples. Não, não é tão simples. A ideia é simples. Você pega aquela ideia e vai escrever sobre isso. Mas você colocar no papel, você lê, relê, Colocar escreve. as Então, estruturas. Todo texto tem que ter início, meio e fim, né? O problema é que as pessoas têm um início, conseguem chegar mais ou menos no meio, mas não conseguem finalizar. Se perde no nossa, fim. menina, e é interessante, né? Eu terminei de ler um livro agora, As Mil Partes do Meu Coração, da Colin Hoover. Esqueci. Colin Hoover. Como essa Sim. mulher, ela prende a atenção do leitor do início ao fim. Então, você vai, a cada capítulo, você vai tentando descobrir coisas, e ela fala muito das relações familiares. Nesse livro, As Mil Partes do Meu Coração, ela fala das relações familiares. É muito interessante. E aí, eu estou lendo os livros para perceber a técnica que esses escritores usam, para eu poder achar a minha, né? Como você falou, achar a minha digital. No meu caso, a minha literatura é uma literatura enxuta, mas eu tenho como referência Fernando Sabino, os textos de Fernando Sabino. Então eu sinto que eu tenho ele como assim a referência do jeito que ele escrevia é o jeito que eu tento escrever também, uma forma bem simples, envolvente e às vezes até irônica, né, sarcástica, assim, nas entrelinhas, nas entrelinhas. Então eu Fernando acho que Sabino é maravilhoso. nossa, Fernando Sabino, eu tinha praticamente todos os livros dele. E eu lia, era apaixonada pelo Fernando Sabino. Ainda sou, né? Mas a gente sempre tem aquele escritor, né, Sandra, que acaba se tornando, a gente acaba se buscando referências, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. E qual foi a recepção o feedback que você está tendo do livro? O que as pessoas, as crianças estão falando do livro? Olha, eles estão gostando, pelo menos as pessoas que eu vendi, né, que me mandaram no meu Instagram, às vezes a avó, muitos adultos que compram ele. E Sim. aí eu peço para eles darem um retorno. Então, as crianças, os retornos que eu tive foram muito positivos. Minha filha gostou, meu Isso é netinho bom. gostou. Então, eles estão gostando da história, sim. É uma historinha que está encantando as crianças, sabe? Eu tenho um retorno bom. Muitas vezes, quando eu estou nas feiras vendendo, né, que nem na Flip, ou aqui mesmo no Vicentino Aranha, né, que a gente tem onde nós vamos lá, a livregrafia. Livregrafia, isso. Então, o que acontece? Eu conto a história antes, porque eu já tive, assim, por exemplo, a mãe pega, ou a avó pega, olha o livro, aí eu conto a história. Quando eu falo que é de adoção e que o cachorro cresceu, não, eu não posso comprar seu livro. Por quê?
Ah, porque minha filha mora em apartamento e ela não quer o cachorro. Então, como que eu vou levar um livrinho desse para minha netinha? Eu já tive tantos feedbacks, é muito interessante. Um outro interessante, eu falei que uma hora eu vou escrever sobre essas histórias, né? Esses Esses causos. feedbacks. Esses causos. Teve uma, Ana, que foi muito emocionante. Gente, eu quase chorei. Foi em Jacareí, naquela feira que nós fizemos em Jacareí. A menininha, a mãe chegou, a filha, a avó e 2 crianças. E aí, a mãe falou assim, olha, Gi, olha, Gigi, é seu apelido, e aquela empolgação, e comprou, e pediu para autografar, e aí a avó chegou para mim e falou, a avó chegou e falou assim, você está vendo a alegria? Essa menininha, essas 2 menininhas, ela acabou de adotar. E essas 2, e faz uma semana que ela está com as crianças. Olha que E aí coisa. foi uma emoção muito grande. Eu falei, gente, que Que legal. bonito, né? Foi a história. Aí a mãe falou, olha, é a sua história. Então, são Nossa. coisas que paga, né, Ana? É. São coisas assim que Esse é o lado experiência, mágico são da vivências. literatura. É o É o lado lado mágico mágico da literatura. da literatura, viu? Quando a gente acaba passando por essas situações, tem as situações engraçadas de saia justas, mas também tem aquelas que é de tirar a lágrima, né? Ô, Que Sandra, você emociona. emociona, nossa, bastante. Deixa eu perguntar uma coisa. Você costuma no seu Instagram sempre fazer uma resenha, dar dica de livros? E como que você faz a análise desses livros? Você escolhe aleatoriamente esses livros? Você lê, gostou, você dá dica? Como que você faz seleciona esses livros que estão no seu Instagram, que você dá a dica, faz a resenha, né? Faço a resenha, né? Olha, Ana, esse Instagram, na verdade, ele nasceu pensando, pensando na importância da leitura, o quanto a leitura ela vai, principalmente para as pessoas, vamos supor, pessoas que gostam, pessoas que são aposentadas, tá? Eu pensei muito assim, como eu me aposentei, eu trabalho ainda, dou aula de redação, dou aula, né, particular, mas eu me aposentei. E aí eu falei um dia, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso. E eu fiz um curso de neurociência voltada para a educação também. E eu falei, vou falar sobre livros, vou falar sobre a leitura, o quanto as sinapses, né, o quanto os nossos neurônios aí vão né, desenvolvendo, tal. E comecei com os livros. Primeiro eu estava num grupo Entre Livros. É um grupo que lá eles leem os livros um por mês, e aí eu comecei a falar sobre esses livros. Depois eu comecei a falar dos livros de leitura que eu achava interessante, sabe? Então, assim, eu li muito, eu li desde Poliana Menina, Dom Casmurro, Olhar os Lírios do Campo, Éramos Seis, né? Memórias Póstumas. Então, eu li muito, eu leio demais, eu leio bastante. Eu sou daquela leitora que eu tenho livro aqui na sala, no meu quarto, então, onde eu vou, eu fico lendo, é muito engraçado. Tem época que eu dou uma paradinha. E aí eu falei, olha, eu vou ler os livros e vou comentar. E assim, alguns são aleatórios, alguns são que eu vejo, assim, nesses clubes de livros, sabe? E que eu gosto da história e eu passo. Por exemplo, eu queria fazer a resenha de um livro, ainda estou na cabeça. Eu não sei se você... 5 maneiras de amar, 5 formas de amar.
Você já ouviu falar desse livro? Ele é muito interessante. E Você aí, ainda vai ele é um ler esse pastor que... livro? Eu já li, Ah, você já leu? mas eu quero fazer... Ah, eu já li ele já 2 vezes. Então, a maioria dos livros, eu já tenho uma referência, já foram lidos, sabe? Esses Uhum, agora, que eu estou lendo de adolescentes, esses não, esses eu estou numa... Eu fiquei sócia do clube de livros aí, que você aluga o livro por mês. uhum, Então, todo mês eu vou lá buscar um livro. E como eu falei para ela que eu estou querendo escrever agora para adolescente, aí ela falou: ah, então leva esses livros aqui, que ela dá uma dica. Então, eu estou lendo livros que são para adolescentes, para para ver adolescentes. a forma como. É muito interessante. Então, é um misto, não é assim, livro de autoajuda, não é Aham. só de literatura, é aquele que eu acho importante, por exemplo, eu li As Várias Formas de Amor da... Ai, fugiu o nome, eu coloquei lá no meu Insta. Muito interessante como ela traz as várias formas de você amar as pessoas. Não, não é as 5 formas de amar, os cinco modos de amar, 5 maneiras de amar. É outro livro, que é fantástico. Todas as pessoas teriam que ler. São livros que vai trazer uma mensagem bonita para o leitor. Sim. Que vai revigorar, talvez, a forma dele ver o mundo. E é isso, eu E escolhi você dessa forma. sabe, Tem um e você grupo sabe também. quantos livros você já leu? Já indicou lá no seu perfil? Você, você sabe? Você contou? No meu perfil, eu indiquei pouco. Não, não cheguei a contar, não, Ana. Mas eu já li muitos, mas não, no perfil acho que tem poucos, não, não tem muitos livros. Eu não cheguei a contar, Ana. Vou fazer na resenha e vou colocando. E no seu Mas a processo de leitura, no seu processo de escrita, você busca referência nesses livros que você indica? no meu processo de escrita, Ana, eu busco referência assim, nos autores que eu já li, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito da Clarice Lispector, eu amo Clarice Lispector. Qual outro autor que eu gosto bastante? Machado de Assis. Eu tenho uma história interessante de Machado de Assis. Quando eu estava na faculdade, né, o professor pediu para ler Memórias Póstumas de Brás Cuba. E eu não consegui ler. Eu não consegui ler, Ana. Foi muito engraçado, porque achei difícil, achei uma linguagem. E hoje, né, acho que com o passar do tempo, uns 4 anos atrás, eu li novamente Memórias Póstumas de Brás Cuba. E eu acho lindo como Machado de Assis consegue tocar no âmago do ser humano, né? Nas entranhas. E eu sou apaixonada pelo livro Então, agora, Memórias caiu Póstumas. naquela, caiu naquela história, né, Sandra? Obrigou a ler, não é? Obrigou a ler, não É muito ficou. interessante. Eu, Ana, uma eu vez estava olhando oh, pode falar. hoje, eu falei assim, deixa eu dar uma olhadinha na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado. Sabe quando você pega assim? E aí, na minha dissertação de mestrado, para você ter uma ideia, como a leitura ela estava presente na minha vida, eu analisei a minha própria prática em sala de aula com a leitura. Então, eu fiz oficinas com as minhas crianças de 4º e 5º ano e anotei tudo. Tinha o projeto Ler e Escrever no Estado, né? E aí eu fui analisar a minha prática. Então, é muito interessante, porque eu dei um texto da Clarice Lispector,
aquele Felicidade Clandestina. Você conhece? Conheço. Que ela vai, a menina é apaixonada por livro, e a amiguinha dela, que é gordinha, invejosa, o pai é dono de uma livraria. E ela vai buscar, ela pede o livro emprestado para essa menina, e a menina, ela vai todo dia buscar esse livro, e a menina não dá. Fala que o pai não trouxe e tal. Um dia a mãe abre a porta e fala assim, o que você veio buscar? Eu vim buscar tal livro. Mas ele nunca saiu da estante. Aí a mãe vai lá, pega o livro e dá para ela. E ela vai para casa toda feliz, abraçada com aquele livro, com aquela emoção. E ela senta na rede e ela não quer abrir o livro para ler, porque senão ela ia perder aquele encantamento. Eu dei esse texto achando que as crianças iam falar sobre o prazer da leitura, né? Era essa a minha ideia. E eram sobre questões éticas. A menina era invejosa, não queria emprestar. Eles colocaram tantos valores morais. E aí eu percebi o quanto que a escola, às vezes, ela se baseia muito naquela prática tradicional, naquela mensagem de questões morais, né? Então, para você ver como que o significado, talvez, para a professora, era diferente do que foi para as crianças. A importância de você ver o contexto que essas crianças estão. Isso que eu ia falar. Eles interpretem da forma deles. Né? No caso, colocar numa caixinha. No caso, eles analisaram de acordo com o universo que eles estão inseridos, né? Basicamente foi isso. Inseridos na prática escolar. A professora que ela estava com outro objetivo, né? Já estava lendo, já estava viajando, né? Porque eu, quando eu faço leituras, eu entro muito no personagem. Por isso que eu amo ler e eu incentivo e eu quero que as pessoas leiam cada vez mais. Eu acho que a leitura, ela dá voz para a gente, ela dá posicionamento, você consegue se colocar na sociedade. É muito importante, né? E outro ponto, eu acho a leitura, ela é curativa. A leitura, para mim, ela tem uma função de curar. Então, muitas vezes você lê um texto, você lê um livro, e você fala, nossa, é a minha história, não é? É a minha história, é gratificante, é muito gratificante. Por isso que eu sou uma... Você se reconhece na história. Então, eu sou uma das pessoas que eu luto mesmo, sabe, para que a educação seja uma educação que coloque esse aluno como protagonista, mas que também o insira né, nessa literatura, nessa vontade de ler, seja pelo computador, né, mas que leia, fazer esses nossos jovens, não é? É bem por aí. E eu dei aula na faculdade, né? Dei aula para cursos de graduação, e uma das coisas que eu percebi foi que os alunos, eles chegavam, eles têm dificuldade, eles leem. Eu tinha dificuldade de compreender o enunciado. Aí eu começo a pensar, poxa, se esses alunos tivessem tido uma prática da leitura, né, da literatura, provavelmente eles estariam pegando minha prova. Eu dava aula de História da Arte, né? E eu pegar minha prova e eu compreender melhor, né? E não confundir os artistas, né? Então, uma coisa que eu observei foi justamente isso. Por isso que eu acho que na faculdade deveria continuar, sabe, Sandra, com aula de os primeiros anos, aulas de português e matemática. Sim. Eu acho também que tinha que ter, porque eles estão tirando, né, essa questão, mas nós estamos, as pessoas, hoje,
eles até leem, mas eles leem assim, mensagens rápidas, que passa aqui no celular. Porque o celular está muito presente na vida deles, eles querem coisa muito rápida. muito Então, eles rápido. acham que a leitura também ela tem que ser rápida. Eles não param para ler aquele texto, assim, com atenção, né, fazendo essa interpretação. Tem esse problema, né? Nós não podemos falar que os jovens não leem. Eles leem, mas eles não leem assim, talvez leem outros textos, eles leem textos digitais, mas de forma muito rápida. Eles têm informação muito rápida. Os próprios textos digitais são textos rápidos também, né, Sandra? Ninguém fica preso num texto num computador, assim, horas e horas lendo, assim, né? Acaba sendo textos rápidos, né? Esses verdade. blogs, né? Uma coisa que eu acho interessante que a literatura e o cinema são semelhantes no processo de envolvimento, né? Então, eu tive aula de psicologia na época da faculdade que falou esse processo do cinema, né? E é toda uma, como é que se diz? É uma cerimônia que você faz para você ir assistir o filme, né? Eu vou no cinema, vou tomar banho, vou vestir minha roupinha, vou me arrumadinho, chega lá no cinema, compra o ingresso, compra a pipoca, entra com os amigos, começa, assiste uma parte de propagandas, não sei o quê, chamadas para o próximo filme, para de repente apagar a luz e você entra no filme, né? É a mesma coisa na literatura. A literatura, hoje eu vou ler, vou pegar meu livro, vou sentar num lugar confortável, vou colocar, de repente, meu refrigerante, meu suco, minha cerveja, seja lá o que for, meu vinho do lado, vou ler, e na hora que começa a ler, pá, entra na história. Então, se a gente observar, super semelhantes serem o modus operandi, né? De você ir no cinema e você... É a mesma forma, né, de prender o leitor. É aquela história da jornada do herói, né? A jornada do herói que vai prender ali, e o mocinho que vai sair e vai fazer as aventuras dele, superar. Mas tem uma coisa que às vezes eu gosto, também sou uma pessoa que gosto muito de ir ao cinema. Às vezes eu vou sozinha assistir o filme, sento lá, assisto meu filminho e venho embora. Sempre amei cinema. Mas o livro, ele é completo, né, Ana? Então, já chegou dias de eu ir no cinema, eu li o livro, tá? Os personagens, e quando eu imaginei os meus personagens, eu criei os meus personagens, aí vou ao cinema assistir. Nossa! Bom, sentei. Quando eu olho aquele personagem, principalmente quando é do Oriente Médio, aquele personagem que não tem nada a ver com o meu herói. Então, você fica assim, né? Fala, poxa vida, há um pouco de frustração. Mas, assim, o Humberto Eco, ele falava o seguinte, que para você ir para o cinema, por exemplo, se for um filme de comédia, e você está extremamente triste, e você entra para assistir um filme, provavelmente você não vai achar graça de nada. Né? Que é o que você está falando. Para você ir para... Você tem que fazer essa preparação, né? Você tem que ir já com o espírito aberto para aquilo que você vai encontrar, né? Muito interessante. Mas eu já me decepcionei várias vezes com ler o livro e vai no cinema assistir o filme, pelo amor de Deus, sai de lá frustrada, né? Porque não tem nada a ver. Porque, na verdade, Sandra, o nosso filme interior, né, quando a gente lê e vai formando o filme na cabeça da gente, é 1000 vezes mais interessante do que o filme que está no cinema. Essa que é a verdade, né? Porque aí tem uma pitadinha da porque nossa... o filme é rápido, né? A nossa direção... O filme ele é rápido, ele tem que passar aquela mensagem mais sucinta, né? Também já teve vezes que eu assisti a um filme e não entender muito bem
E aí eu fui ler o livro, e aí no livro eu percebi os detalhes e no filme não apareceu. Então, é bonito a gente fazer esse paralelo, né? Sim, é interessante. Entre os dois. Sandra, nós estamos já com um finalzinho aqui. A minha última pergunta, eu queria saber quais são os seus próximos projetos. Vai escrever uma continuação da Gigi? Em vez de ser o cachorrinho, vai colocar o gatinho, a tartaruga? Ou você já está pensando em outros projetos, outros segmentos? Conta para gente. Olha, Ana, eu tenho o projeto de escrever, sim, mais um livro, tá? Eu estou pensando aí, e agora vai ser a coruja, a coruja Salete. Eu estou com um projeto assim voltado para a área de ambiental, sabe? Falar um pouquinho sobre o meio ambiente. Estou com esse projeto de escrever esse livro, falando sobre o meio ambiente. Eu acho que é uma proposta, até a minha filha que dá aula de ciências, ela falou, mamãe, fala sobre determinados temas de ciências, porque às vezes os alunos têm muita dificuldade de entender, né, a questão ecológica, e aí eu estou com esse projeto. Além disso, eu também estou fazendo um curso, não sei se você já ouviu falar no Marcelino Freire. Sim. Muito bacana, tá? Marcelino Freire, eu estou fazendo um curso com ele, é muito interessante, ele fala assim, e aí eu quero, com esses cursos que eu estou fazendo, escrever para adolescentes sobre prevenção, prevenção de eu queria escrever um livro que falasse sobre a prevenção para as crianças não se envolverem com drogas lícitas e ilícitas. Sim. O meu sonho é conseguir fazer um livro que atinja os adolescentes, sabe, nesse sentido. Então, esse sonho já é um sonho que vem já de anos, e se Deus quiser, ele vai sair do papel uma hora. Vamos torcer isso. aqui. Então, eu vou finalizar. Né? Sandra, muito obrigada pela sua participação. Foi um papo muito gostoso. Amei assim, trocar ideia com você, principalmente falando de literatura. Para o pessoal que está assistindo a gente, não se esqueça, na próxima quinta-feira, Ana Maria Renaud com o livro Starboy, que é um livro muito bacana, uma versão em inglês, uma versão em francês. É uma história muito linda, vale a pena, então. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder mais nenhum programa, né, gente? Sandra, obrigada, um grande beijo para você e para quem está assistindo a gente, até o próximo Pio Literário. Até mais! Eu também agradeço você e agradeço os que estão assistindo e os que irão assistir. Um beijo no coração, fique com Deus e leiam, leiam, leiam sempre. Obrigada, Ana. Tchau, Sandra. Tchau.